Quando meu esposo foi ungido a presbítero, eu não tinha muita noção, né, do que era. Mas eu sabia que um presbítero era alguém que estava apto a ensinar. Sendo assim, precisava facilitar o processo para que meu esposo tivesse tempo para estudar. E demorou muito para ele ir pro pastorado. Perguntei para ele se ele não se incomodava por tanto tempo que ele estava no. E eu me lembro de perguntar para ele se ele não se incomodava com essa questão. E eu me lembro que a resposta dele foi assim: se Deus quiser, vai acontecer. E é engraçado porque só depois de muitos anos, e depois da faculdade de psicologia, depois da pós-graduação, depois de estudos e depois desse despertar que eu estou vivendo hoje, de ensinar para casais as questões de temperamento, como os temperamentos que vêm conosco, nasce conosco, é da alma, né? E como os temperamentos interferem nessa convivência e na comunicação. Só depois de tudo isso foi que eu fui entender que o fleumático realmente ele não tem essa pressa com o tempo para as coisas acontecerem. As coisas vão acontecer quando tiver que acontecer. E ele acredita que vai estar pronto. Tipo assim, é isso, né? E no meu caso, enquanto sanguínea, né? Eu ficava assim, o que é que eu preciso fazer para estar pronta? O que é que eu preciso fazer? O que é que o sanguíneo tem, né? De querer estar pronto e querer se preparar para dizer assim, quando acontecer vai dar certo. E eu vou estar pronto e tal. Eu vejo que tudo que meu esposo cresceu ministerialmente, de certa forma, eu fui impulsionando, eu fui colocando aquele desejo no coração dele. Eu fui despertando, de alguma forma até ajudando, orientando, porque isso foi o que nos complementou. Por isso que hoje nós ensinamos a casa, porque a gente já viveu essas fases, a gente já, depois de 20 anos, dirigindo igreja, convivendo com muitas pessoas, a gente meio que vai aprendendo tanto na prática quanto nos estudos. E eu fui fazendo isso ao longo da jornada, quando eu fiz teologia, concomitantemente com a faculdade de psicologia, foi tudo para uma evolução, para chegar até aqui e fazer o que eu faço hoje, não com a consciência do que eu faço hoje, mas o que eu fui estudando, hoje eu tenho consciência que me trouxe até aqui, mas o sanguíneo, ele tem um pouco disso, de assim, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer esse outro. Na cabeça dele, às vezes faz sentido pro aqui. Tanto no caso do meu esposo, que é fleumático, ele fala assim, vai acontecer quando tiver que acontecer, vai dar certo se tiver que dar certo. Então, eles têm muito essas ideias assim, na cabeça deles e dá certo, sabe? Sempre dá certo. Isso é casamento.